Fala, meu povo do áudio. Olha eu aqui outra vez. O papo de hoje é sobre radiofrequência, microfone sem fio, de bastão, headset, in-ears, enfim. Tudo que tem um sistema receptor-transmissor sem fio, usando o HF. Tá bom, pode até ser aqueles 2.4 GHz que tem, enfim. Que é uma porcaria, mas deixa pra lá. Mas pode ser qualquer sistema. E eu vou começar falando para você que sim, existe salvação. Você vai conseguir usar esse negócio. Eu vou te ajudar um pouco nesta jornada, porque apesar de eu falar aqui do monte de coisa, a verdade é que você, testando no seu ambiente e verificando cada coisa que eu vou citar aqui, é que vai achar o jeito certo de você usar no seu espaço. Por quê? Microfone sem fio tem tanta coisa envolvida que até dói. E a última delas é o áudio, tá? Então você tem o espaço, você tem a distância, você tem o ângulo, você tem... Se tem obstáculo do corpo humano cheio de água, ou metal, você tem as frequências em si, as intermodulações, interferências externas, antenas de body pack na posição errada. Você tem tantos fatores para olhar antes de chegar no áudio, o seu áudio tá bom, que é assim, sim, tem chance, muita chance de dar problema. Então você tem que ter uma cabeça bem técnica na hora de escolher, na hora de configurar, montar e aí na hora de usar. Então assim, seja técnico o tempo todo, tá? Não faça isso no automático. O aparelho faz scan, ele vai resolver tudo para... Não, ele não vai resolver tudo para você. O scan é uma bênção divina dos céus, mas são as suas atitudes, é o seu jeito de usar que vai fazer com que aquilo funcione do jeito que ele foi fabricado para usar. Tendo dito isso, eu vou começar dizendo: tem sistema ruim sem fio? Olha, até tem. E normalmente são sistemas que não têm homologação. No caso do Brasil, Anatel. Por quê? Os americanos, os europeus, têm uma série de regras que é aquele monte de letrinha que vem escrito nas partes de trás dos aparelhos importados e tal, mostrando as coisas. É certificação de tudo que é tipo para garantir que isso aqui funciona dentro das regras de telecomunicações mundiais, nacionais, americanas, enfim, no caso da Anatel, brasileiras. E aparelhos que não tem isso, ninguém sabe o que tem dentro, né? Você vai ter que confiar na palavra do vendedor, do fabricante. Então é sempre bom ter uma garantia de que aquilo tem a potência que diz que tem, que trabalha na frequência que diz que trabalha, enfim. Isso vai te ajudar, que a antena é do tipo que ela diz ser, né? Eu conheço um microfone que na caixa está escrito antenas removíveis. E a antena é fixa. Então assim, aquela antena não sai de jeito nenhum. E está escrito no manual, antenas removíveis. Faça meu favor, né? Estas anteninhas aqui, deste modelo, né? Um Sennheiser digital, elas são as antenas removíveis. E por que antenas removíveis, meu querido? Se você já conhece tudo isso, não tem problema, você vai ouvir de novo, né? Antenas removíveis servem para você colocar este aparelho num rack, ligar isto aqui num distribuidor de antenas, e enquanto está no rack, as antenas estarem apontadas, passivas ou ativas, apontadas para o espaço que você está usando o microfone. E aí você pode ligar vários sistemas, um no outro, no mesmo par de antenas. Então é assim, para quem não conhece, né? É para isso que serve. E das fixas? Então, das fixas significa que ele não vai ser escalável. Você não vai poder juntar vários num par de antena externa e colocar num rack, o uso dele vai ser diferente. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você é sobre isso, sobre o espaço que você vai usar. É a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai comprar ou pensar em usar um sistema sem fio. Por quê? Isso aí vai ficar onde? Vai ficar fixo? Você vai comprar vários? É uma igrejinha pequena lá, não sei da onde, que tem pouca gente, você nunca vai tirar o microfone de lá, e ele vai ficar sempre ali num lugar que foi montado para o som, que fica numa região privilegiada de frente para o palco,
e aí você não tem problema que a antena seja fixa. Problema nenhum. Agora, e se essa base, se a sua house for atrás do palco, atrás de uma cortina, vai dar certo usar a anteninha desse jeito? Não. Por que não? Porque o rack vai ficar de lado, né? Imagina que fique como se fosse no monitor, sabe? Um espaço na lateral do palco. Fica lá na lateral, a antena está virada para o lado. Se o cantor, pastor, seja lá quem for para frente, sai do raio de ação da antena e o sinal some. Então, assim, você tem que pensar no espaço que você vai usar. Primeira coisa, tá? E falando em espaço, também tem a coisa de querer matar formiga com bomba atômica. Que é, eu já sei, vou comprar o sistema mais caro que tiver. Legal, você vai pagar 25 mil reais um sistema, 30 mil reais um sistema de microfone sem fio, que ele troca de frequência sozinho, você opera com não sei o que lá, ele trabalha com vários, e você vai deixar fixo na igreja e é um só. Não precisa. Não precisa. Um sistema nacional, um sistema de uma marca mais simples, mas que tem os recursos que a gente já vai falar a seguir, vai atender. Então você tem que pensar. Nossa, tá cheio de mosquito aqui hoje. Cuidado com a dengue aí, hein, compadre? Então você tem que pensar nisso, tá? Na hora de usar. Tem que pensar sim, que onde você vai posicionar, como vai ficar. Falando nisso, dá para emendar com a parte 2. Eu falei das antenas, mas assim, você lembra como funcionam as anteninhas? Manuais de marcas mais caras vêm lá dizendo a distância entre uma base e outra, de 2 metros, 3 metros, 5 metros. O pessoal empilha, né? Eu mesmo já usei muitas vezes empilhado, correndo meus riscos, mas era o que tinha para o momento. Então, às vezes, não tem jeito e você tem que fazer desse jeito, e dependendo da configuração, você não passa risco nenhum. Eu tenho uma estratégia minha para isso, que é usar equipamentos de range de frequência bem diferentes. Então, um é de 500 e tanto a 500 e tanto, outro é de 500 e outra coisa a quase 600, outro é de 600 a não sei o que lá, e aí eu consigo deixar um em cima do outro e meio que a coisa vai, porque eles estão tão distantes de frequência que eles não dão problema entre eles. Até de marca diferente, tá? Aliás, quando você usa marca diferente, eu recomendo que você tenha essa coisa de ranges diferentes, porque, veja bem, né? Voltando às antenas, lá nos manuais eles colocam lá que você tem que deixar uma certa distância e tal, e que tem que estar assim, né? Você sabe que normalmente, ó, tudo aqui dentro é antena, né? Se você usa assim, isso aqui de frente para as pessoas, para você poder ver o que está na base, não se esqueça que você está perdendo um pedacinho de antena aqui e o próprio equipamento que é de ferro vai estar obstruindo. Então assim, tem que ser isso virado para as pessoas, ok? Isso virado para o cantor, na verdade. Para quem está com o bastão, para quem está com o body pack. E por falar nisso, linha reta de visão sempre entre as antenas e a pessoa que está cantando, os cantores, enfim, quem está usando o sistema. E aí já dá para você começar a ter problema, né? Porque veja bem, e se for body pack? Imagina que você tem a house lá no fundo da igreja, do salão, do teatro, e você colocou a base lá, e o cara tá lá no fundo, lá no palco, atrás de tudo, com body pack nas costas. Meu amigo, começamos a ter problemas. Por quê? O corpo humano é feito de água, o sinal vai ter que rebater, desviar, para chegar lá atrás. O que fazer nestes casos? Body pack na lateral. Põe o body pack na lateral. Você vai aumentar aí muito a chance do sinal chegar nele, tá? No bastão fica mais fácil. Então, assim, eu já vi lugares, igrejas, teatro, que o cara colocou a base no chão e o cara tá no alto. Eu vi falhar. Eu vi lugar que o cara colocou a base atrás do palco, o cantor na frente, e ele ter sombra, ter falha. Sombra é o nome que a gente dá para quando você tem uma posição específica. Você vai andando pelo palco, tem uma posição lá que você... Opa! Aqui não funciona.
às vezes é impossível você resolver essa sombra. Então o que você vai fazer? Você vai priorizar uma área lá que o sujeito vai ficar, né? Isso você resolve posicionando base, olhando novamente para o sujeito. Pode ser um pouco acima? Pode ser um pouco acima. E não esqueça que dá para você inclinar a anteninha, né? E aí ela fica... Enfim, você tem que pensar sempre nela olhando para o sujeito. Agora, não adianta você colocar muito lá em cima e o sujeito muito lá embaixo. Isso também vai dar problema. E nós nem estamos falando ainda de frequência, né? Nós estamos falando só de posicionamento. Então vamos para as frequências? Pois é. Tinham bons microfones há 15, 20 anos atrás, de marca famosa, uns AKG da vida, PT45, que o negócio de RF era tão suave, era tão tranquilo, que o microfone vinha com uma frequência fixa na base. Não tinha seleção de canal, nada. Era uma frequência. E uma anteninha pequenininha, não é nem um quarto de onda, não tem mica de nada. E funcionava. Sabe por que funcionava? Não tinha congestionamento nenhum de frequência, quase não existia sistema sem fio. E aí você colocava lá a base, colocava lá o microfone, o bastãozão e a coisa funcionava. Esse tipo de microfone dá certo hoje? Não. Ou melhor, pode dar, mas você corre um risco lascado. Porque se aquela frequência específica quebrada que vem no aparelho estiver ocupado com um sistema prioritário, lascou-se. RF trabalha com sistemas primários e secundários, tá? O que é isso? Quando você tem um sistema primário ativo naquela frequência, ele vai sobrepor o seu aparelho. Se uma frequência de TV for exatamente a mesma frequência do seu microfone, a frequência da TV tem prioridade. E ela vai estar com o sinal arrebentando e vai matar o seu microfone ou fazê-lo oscilar para caramba. E aí dançou. Então esses microfones de frequência fixa de antigamente viraram, com o passar do tempo, microfone de frequência fixa, mas com opções. Como eu disse antes, aqueles LICO, esses LICO JWL e tal, em que você tem de 1 a 9 lá para escolher, no microfone normalmente, né? Porque não tem nada na base, você escolhe lá, e são frequências pré-fixadas. Então se uma dá problema, você tenta a outra. Se outra dá problema, você tenta a outra. Se você der sorte, nenhuma das 8 estiverem ocupadas, coisa linda. Mas e se as 8 estiverem ocupadas? Lascou-se, porque não tem o que fazer. Então, o que eu recomendo a qualquer ser humano nos dias de hoje? Não importa a razão para qual você vai usar microfone sem fio. Compre um sistema que faça uma varredura de frequência, o scan, em que ele veja dentro do range uma frequência disponível. Sugira para você uma frequência. Isso diminui bastante as chances de você ter problema. Você tem um problema, né? Então, assim, tem várias marcas para isso. Então você faz aquele scan bonitinho, lindão. Aliás, eu fui a um teatro fazer um trabalho e aluguei os meus microfones e tinha lá um técnico. Cara, super técnico, não sei o que. Do jeito que eu entreguei o microfone para ele, ele ligou na tomada, pegou um RF Explorer, um aparelhinho que faz varredura de frequência, ativou, viu que aquela frequência do transmissor, do bodypack, estava ok, e saiu usando. E começou a falhar. Aí ele veio para mim, o microfone está falhando. Eu estranhei, porque microfone digital... Cara, Sennheiser Shure digital, para você ter problema de frequência, eu vou te falar, não é fácil não. E aí, ele tinha esse problema e tal, não vou usar, usou um outro que eu tinha levado, o Shure também, e deixou esse aí de escanteio. Eu fui olhar a base, o RF da base lá, sabe, mostradorzinho de RF, estava dizendo que isso aqui, ou seja, aquela frequência estava suja, bastava dar scan lá que resolvia. Eu dei um scan, ficou limpona, bonita. No dia seguinte, ele acabou usando o microfone, porque, ó, tá aqui o scan, funciona.
Enfim, o scan salva, tá? Então você pode fazer isso sempre que for necessário e que você precisar. Vamos lá, a última desse aqui, eu fui lá olhar a cola, tá? Porque eu falei, tem coisa que eu não quero esquecer de falar, né? A última coisa, e não menos importante, é o tipo de saída que você vai usar. Então assim, aí você fez o scan, tá tudo certo, a posição tá certa, no espaço, tá tudo lindo. E aí você me pega e manda um cabo P10 não balanceado e liga na sua mesa. E aí, sei lá, porque tem coisa ligada, toca até rádio lá no seu microfone. Aí você fala, Marcelo, esse microfone que você falou aí é uma porcaria. Por quê? Porque tá tocando até rádio aqui no meu negócio. Então, cara, vamos usar cabo balanceado, XLR bonitão, ligado numa saída balanceada, mais 6 dB, aquela coisa linda, forte, tranquila. Faça um ajuste de ganho bem bacana, sem rachar no sistema, na base. Regula o volume do body pack se ele tiver, deixa lindão, testa todos os pontos, verifica se tem sombra, verifica se tem algum problema, acha os pontos de microfonia e seja feliz. Cara, a coisa mais tranquila do mundo. Agora, tenho mais de um sistema. Você tem que fazer o seguinte, essa é para fechar. Vários sistemas, você tem que deixá-los ligados à medida que você vai fazendo novos scans. Eu já tive problema com gente que ligou o microfone depois de eu ter feito scan no meu sistema inteiro. Eu usando 10 microfones. Aí o cara pegou o hack dele lá de última hora, ligou 4, eu não sei o que ele tinha de frequência, se ele fez scan, normalmente é a igreja, que já tem o seu fechado, e eu sou um visitante. Ou teatro, que tem lá os dele, e eu levo os meus para fazer a peça, e chega lá o cara da casa, depois de tudo meu pronto, vai lá, liga os dele, o bastão dele lá para dar para não sei quem falar. E por um acaso, um destes santos microfones está a mesma frequência do que eu fiz. Cara, toda vez que tiver um microfone, e você tem vários sistemas sem fio para usar, todos os transmissores desligados, você liga as bases, os receptores, e vai fazendo um por um dos scans. Fez um, checou, RF bacana, deixa o body pack ligado, deixa o bastão ligado, vai para o segundo. Não deixe o bastão ligado em cima do body pack. Lembra a história de distância de 5 metros? Ele vai bagunçar todo o scan se você fizer isso. Então você tem que deixar longe, o recomendado pelo seu fabricante, lá 2 metros, 3 metros, 5 metros, e fazer o segundo, e fazer o terceiro, e fazer o quarto, e fazer o 20º. E aí, com tudo certinho todo mundo, bora testar o áudio. Então é assim, você tem que tomar esse cuidado, porque se você passa o primeiro, faz scan, desliga, por exemplo, o microfone e faz o segundo, ele pode escolher até a mesma frequência. Aí você vai ligar os dois, um não vai estar funcionando, você vai ficar, eu fiz o scan, por que não funcionou? Então é assim, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado e fazer, e que normalmente quem está começando nisso não toma esse cuidado. E dança. Às vezes coloca 2 microfones na mesma frequência lá. Aí liga os dois e um funciona, ou um funciona. E ele fica, por quê que não está funcionando? Porque você tem que deixar ligado à medida que você vai fazendo o scan, beleza? Então é assim. Espero que isso tenha sido útil. Se você tiver dúvida, escreve aí, o que der para eu responder, eu vou respondendo. Sistemas sem fio são mesmo uma dor de cabeça no começo, mas depois que você pega o jeito, meu amigo, é uma paz danada. Tem hora que você tem um pouco mais de ter que ter paciência para achar frequência livre, mas funciona, que é uma maravilha, a tecnologia está aí, por isso tem grandes shows que usam essas tecnologias e tudo dá certo. Então vai dar certo também no seu espaço, tá bom? O próximo vídeo deve ser sobre microfonia, que é outro assunto que todo mundo buzina na minha orelha, porque todo mundo apanha de microfonia com microfone sem fio, principalmente headset. Então fica ligado no próximo vídeo, tá bom? Abraço para todo mundo.